Saudações, meu nome é Vitor Coelho, sou aluno do curso de Metodologia da Educação Superior e apresento então para vocês o meu plano de aula. A disciplina escolhida foi Proteção Florestal, dentro do curso de Engenharia Florestal, e o conteúdo específico são as técnicas de queima controlada, sendo que pretendo aplicar esse plano de aula em aulas de 50 minutos e por 4 aulas. O objetivo geral, então, é capacitar os alunos a dominar as técnicas de queima controlada, e essa queima controlada vai servir como um instrumento tanto de prevenção como de combate aos incêndios florestais. Para alcançar esse objetivo geral, será necessário, primeiro, sensibilizar os alunos de que o uso de técnicas científicas são ferramentas bastante eficientes na prevenção e também dinamizam o combate aos incêndios florestais, diminuindo as suas consequências. Além disso, capacitar os alunos a diagnosticar as situações de incêndios e ainda capacitá-los a aplicar as técnicas de queima controlada. Dentro desses objetivos, então, trazendo a taxonomia para cada um deles, dentro da área do conhecimento, eu pretendo evocar os conteúdos anteriores de cada aluno, trazer para eles uma nova terminologia, também trazer como novo conhecimento quais são os critérios para a utilização de queimas controladas, como essas queimas devem ser aplicadas, ou seja, a metodologia, os princípios científicos e teóricos para que cada método seja aplicado de acordo com a situação de campo. As habilidades a serem desenvolvidas: a compreensão dos conteúdos, a translação do conhecimento empírico para o conhecimento científico, a interpretação de uma situação de campo, a aplicação da técnica adequada e, por fim, a análise se aquela técnica se adequou à situação de campo. Os procedimentos didáticos. Primeiramente, será utilizada uma aula expositiva dialogada, onde os alunos serão sensibilizados para o tema. Depois será ministrada uma aula expositiva para que seja dado embasamento técnico-científico para as técnicas de queima controlada. Será ministrada ainda uma aula prática, o aluno irá realizar a aplicação do fogo com e sem o uso das técnicas adequadas, e uma aula do tipo debate, onde os alunos irão discutir então os efeitos positivos e negativos do que foi realizado na aula prática. A metodologia. O professor irá introduzir o tema então de forma expositiva e em seguida será apresentado o filme Planeta Selvagem, Incêndios Florestais, do Discovery Channel, com a duração de 20 minutos. Com esse filme, o professor pretende provocar uma sensibilização sobre o tema, abordando então os aspectos de incêndios florestais, que são os danos à população e ao meio ambiente, o comportamento do fogo e os meios de extinção de incêndios. Então, a sensibilização se dará através do filme, de imagens, das experiências pessoais, uma vez que esses alunos moram no interior do estado e vivem numa região florestal. E ainda dentro dessa aula será aberto um espaço de diálogo para que os alunos então relatem as suas experiências e compartilhem o que sabem, o que vivenciaram já a respeito do assunto. Depois, dentro do aspecto metodológico, diante do que foi apresentado no filme e dessas experiências compartilhadas, o professor irá apresentar a base teórica que dá a sustentação, dá a base científica para a aplicação das técnicas de queimas controladas com o aspecto de prevenção e combate. Então, quais são os temas a serem abordados? Os fatores de propagação do incêndio, o comportamento do fogo, as técnicas de queima controlada e as técnicas de extinção de incêndios florestais. Para isso, será utilizado um data show com textos técnicos e figuras que ilustram cada conceito. Dando um exemplo, aqui eu tenho algumas figuras
de técnicas aplicadas por brigadistas para a redução de material combustível, o que reduz também as consequências de um incêndio florestal. Então, técnicas como queima em faixas, queima em anéis, queimas de área circunscrita, são queimas aplicadas com esses objetivos, então, tanto de prevenção quanto de combate ao fogo. Depois, o professor vai proporcionar a aula prática, onde teremos delimitadas 2 áreas de 20 metros quadrados, numa área de estacionamento da instituição de ensino superior, que vai ser previamente isolada. Nessa área, ou na primeira área, será feita a queima sem aplicação de nenhuma técnica, e na segunda área será feita a queima utilizando as diversas técnicas de queima controlada, conforme foi visto em sala de aula. Então, aqui algumas figuras exemplificando, né, tanto a área 1 quanto a área 2, uma ao lado da outra, e alguns métodos de utilização do fogo de forma controlada. E, por fim, o professor será o mediador de um debate onde, de acordo com o que aconteceu na aula prática, será discutido, então, os elementos dos fatos que ocorreram na aula e será construída uma conclusão, né, sobre o uso das técnicas adequadas. Como será feita a avaliação dos alunos com relação a esse conteúdo? Então, após as 2 primeiras aulas, será aplicado um teste rápido, né, onde deverão constar os aspectos discutidos na aula de sensibilização e na aula do embasamento teórico das técnicas de queima. Depois será avaliada a participação dos alunos durante a aula prática e a participação deles durante o debate. Como método de avaliação, o professor, então, na primeira aula, já vai explicar como esse processo vai acontecer, sendo que no primeiro momento a prova do tipo teste terá questões de perguntas e alternativas de respostas, sendo que somente uma resposta será correta. Questões do tipo verdadeiro e falso e questões do tipo complete. Depois será feita a avaliação da aula prática com base na proatividade, colaboração, associação dos conteúdos teóricos com a prática. E, por fim, será o aluno avaliado no debate com base, né, no conhecimento e habilidades que foram agregadas e desenvolvidas durante o processo desse conteúdo, da aplicação deste conteúdo. As dependências. Então, obviamente, vamos precisar de uma sala de aula, onde vão acontecer as aulas expositivas dialogadas, o teste e o debate. E o pátio da instituição de ensino superior, devidamente isolado para a aplicação do uso do fogo. Os materiais e equipamentos vão ser necessários: data show, fita zebrada para isolamento da área, a trena para medição e delimitação da área de queima, o material combustível, que será o feno, folhas ou acículas, pinga-fogo, que é um equipamento utilizado para iniciar a combustão, e o abafador e bomba costal, que são equipamentos para debelar o fogo. As referências fundamentais para essas aulas são o Manual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e a apostila de formação de brigadistas do Instituto Chico Mendes. A avaliação do professor. Então, a avaliação do professor será feita de forma a perceber qual é o nível de interesse despertado pelo aluno, na associação tanto daquilo que ele já experimentou como fogo ou incêndio florestal, e a associação dos elementos teóricos e mais a percepção que ele deverá desenvolver como aquele conteúdo sendo um conteúdo importante na sua vida profissional. Também a autoavaliação será feita através dos conceitos que os alunos irão alcançar nas suas avaliações.
e a naturalidade e profundidade com que o conteúdo será discutido no debate. Eu proponho então essa ficha de avaliação da aula prática, né? Então o aluno será avaliado e o professor também será avaliado por essa ficha, seu desempenho, né? Depois a ficha de avaliação no debate, contendo os aspectos de conhecimento e habilidades a serem desenvolvidas. E ainda a avaliação da atuação do professor por parte dos alunos. Então o professor irá aplicar um questionário onde os alunos poderão responder se os objetivos propostos na primeira aula foram alcançados. Também um questionário onde os alunos responderão se os conteúdos foram apresentados de forma compreensível, se o processo de aprendizado aconteceu, né? E ainda o professor deixará um espaço aberto para que o aluno possa fazer sugestões, né? No espaço da aula, né? E também, eventualmente, se algum aluno quiser conversar em particular, o professor também estará disponível. A ficha de autoavaliação do professor, então, considerando esses 5 aspectos: nível de interesse dos alunos, associação das experiências do presente com o futuro profissional, a média aritmética das notas do teste aplicado, a naturalidade na participação no debate e a profundidade com que o tema foi discutido no debate. E a minha sugestão de questionário de avaliação do planejamento e que será aplicado aos alunos, com as 5 perguntas também. Você percebeu a diferença entre realizar uma queima e uma queima controlada? Você percebe a gravidade dos danos que o incêndio florestal provoca no meio ambiente? Você se sente seguro em fazer um diagnóstico diante do incêndio florestal, agora capacitado, né? Você conseguiria, numa situação de campo, aplicar a técnica mais adequada? Você percebe que a utilização de conceitos técnicos aprimora as experiências pessoais de prevenção e combate? Então, o aluno poderá responder sim ou não, e diante desse questionário e dessa ficha de autoavaliação, o professor pode fazer a sua autoavaliação de como ele planejou tanto a apresentação dos conteúdos quanto a avaliação dos alunos. Então essa é a minha contribuição a esse curso de Metodologia da Educação Superior. Muito obrigado.